Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Mais uma quarta-feira animada, feliz, cheia de informações e, claro, com dois quadros especiais. Meu bom dia para você que nos assiste aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. E você também que nos assiste aqui através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos muitas informações e, claro, você de casa acompanha tudo em primeira mão e ao vivo. E nessa quarta-feira, feliz, a gente tem aqui ao nosso lado quem? Abraham Feldman, o seu advogado, em mais um episódio especial do quadro Entenda Direito, e Tonezinha, em mais um episódio de PQP, com muitas informações para você que nos assiste. Bom dia, Abraham. Bom dia, Toné. Bom dia. Fala, doutor Abra. Desculpa aí. Não, primeiro as damas. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, Pérola, bom dia, doutor Abra. Muitas novidades. Uma delas é que nós estamos na Semana Nacional do Trânsito e a gente vê irregularidades sendo cometidas a todo instante aqui em Itabuna, principalmente por parte de motos. Outro assunto, um pitbull que atacou uma criança autista de 4 anos no São Caetano. A criança está internada ainda, está fora de perigo, mas está internada no Hospital Manuel Novaes. E um assunto também que deixou ontem, o Brasil não deixou parado, mas que deu uma repercussão muito grande, foi o presidente Lula na abertura da 80ª reunião, da 80ª Assembleia Geral da ONU, e que ele se encontrou nos bastidores com Trump. E a gente vai dar risada da gracinha que Trump fez com ele, dizendo que rolou uma química. Pérola. Bom dia, Abrão. A gente ficou com saudade aqui de você, viu, Abrão? Tava morrendo de saudade, sentindo falta do Entenda Direito. É uma quarta feliz tendo você aqui com a gente. Ô, minha amiga, obrigado aí pela recepção calorosa de sempre. Bom dia para você. Bom dia para você, Tonezinha. Bom dia para você que está em casa. Eu tive umas questões profissionais e particulares para resolver. Aí alguns dias realmente eu não pude vir. Mas na quarta passada eu estive aqui e agora espero que não falte mais. Hoje o assunto do nosso Entenda Direito é FGTS. Eu recebi algumas perguntas dos nossos telespectadores, eu vou esclarecer um pouco o assunto, né? Então daqui a pouco a gente volta com isso e não sai daí, porque hoje vai ser maneiro. É isso mesmo, mas a gente volta aqui com a previsão do tempo, porque daqui a pouco, olha, dá também para você deixar aí a sua pergunta. E claro, o doutor Abrão vai tirar aqui todas as suas dúvidas, vai responder. Então deixa aqui já nos seus comentários o que você tem aí, olha, a gente pergunta aqui para ele e ele responde. Mas a gente já começa aqui com a nossa previsão do tempo. Nesse momento, aqui na nossa sede da TVI, no Alto das Comunicações, a gente marca 28 graus. 28 graus com sensação térmica então aí de 29, a máxima então é de 30 e nesse momento a gente vê em alguns pontos da cidade parcialmente nublados e claro, aqui onde a gente está no Alto das Comunicações, tá mais um solzinho, aquele calorzinho, né, que o extremo sul faz. Então hoje o tempo pode sim ter uma garoa, aquela chuva leve, com passagens de nuvens carregadas, mas que irão ali em direção a Ilhéus, ao litoral aqui então do extremo sul baiano. Tem sim probabilidade de chuva, mas já no finalzinho do dia, bem no finalzinho do dia, aumentando ali as possibilidades para quinta-feira com 45% de chances de chuva. Então amanhã sim a chuva vem mais forte, hoje já deixa ali o casaquinho, já deixa o guarda-chuva também para evitar se molhar. E claro, você que vai sair de casa aí com a criançada já coloca também um casaquinho, por quê? Porque esse tempo frio tem muita virose e aí a gente já sabe, né? A imunidade acaba baixando. Olha, Ilhéus nesse momento marca 27 graus, também parcialmente nublado. No entanto, Ilhéus tem ali essas condições de chuva sim para o final do dia, mas segue ali com o tempo firme a partir de meio-dia. Então, às 13 horas já tem aquele sol mais firme, dá para quem quiser pegar uma prainha ou turista, conhecer também alguns pontos da cidade. Então, Ilhéus fica com o tempo firme a partir ali do meio-dia.
Você também que nos assiste de Itacaré. Itacaré, nesse momento, marca 27 graus, com máxima de 29. A mínima, então, nessa madrugada foi de 24. Itacaré deu mais uma esfriadinha, né? Desde ontem, por lá, ali entre Uruçuca, Serra Grande de Itacaré, teve uma chuvinha, umas nuvens ali passageiras, mas que marcaram a madrugada também com a chuva, amanhecendo um dia mais chuvoso por lá. No entanto, também é esperado no final já do dia mais chuva para Itacaré. Você que nos assiste então de Serra Grande nesse momento marca 28 graus, predominantemente nublado. No entanto, é esperado ali o tempo firme a partir do meio-dia também. Uruçuca predominantemente nublado, tem chuva por lá entre Uruçuca e Itajuípe, 28 graus nesse momento e também chegando a máxima aí de 30 graus. Você que nos assiste aí também de Vitória da Conquista, que temos o nosso correspondente, Gustavo. Um beijo, Gustavo. Gustavo tá fazendo falta aqui também, trazendo notícias de lá, tá? Então, um beijo para você de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, nesse momento, marca 24 graus, com máxima aí, então, de 27. Vitória da Conquista deu uma esfriada ontem, mas hoje o tempo voltou a ficar ali mais ameno e a gente espera aí que fique firme, né, no restante do dia. Gustavo já chega aqui falando desse frio da nossa Suíça baiana. Mas pode rodar a vinheta, porque hoje é dia do quadro Entenda Direito com Abraham Feldman. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia novamente, é uma química maravilhosa, uma química excelente. Vamos lá, pessoal. Hoje o assunto é FGTS. Eu fui questionado por um cliente que queria saber se o FGTS, o saldo do FGTS, entrava na partilha quando do divórcio. E aí ele foi lá todo animado, né? Doutor, não entra, porque isso aqui é meu, é do meu fundo de garantia, é do meu trabalho, é para ser indenizado caso eu vá embora, caso eu seja demitido. E aí eu pedi para que ele se sentasse, né? Eu levei uma água para ele, até uma água com gás, um cafezinho. O ar estava bem geladinho, né? Então ele se acalmou, Toné. E aí eu tive que dar notícia de que entra. Ah, mas como assim? Aquilo ali é meu, eu nem recebi ainda, eu vou receber quando eu for mandado embora. Pois é, mas entra na partilha sim. Esse entendimento ficou firmado no Superior Tribunal de Justiça em março do ano passado, ou março desse ano, mas já haviam assim, reiteradas decisões de diversos tribunais, né, tribunais regionais, tribunais de justiça e de juízes também, que integrava o monte a ser partilhado quando do divórcio. Só que foram estabelecidos pelo STJ alguns parâmetros. O primeiro e mais importante, o saldo acumulado que vai fazer parte da partilha é aquele em que os depósitos foram feitos durante a constância da sociedade conjugal, do casamento ou da união estável. Então, para você entender melhor, o casamento foi, ou a união estável foi em julho de 2020. Todos os depósitos na conta vinculada de julho de 2020 até a data do término do casamento ou a dissolução da união estável vão ser partilhados à razão de 50% para cada um. E assim, é uma questão que, beleza, resolve um problema. Eu acho justo, eu acho que está certo. Só que a maior parte dos casais, né, quando se separam, não tem dinheiro a ser dividido, doutor, não tem bens. Eu quero saber o sangue. Tanto faz ser de homem para mulher, de mulher para homem também? Não, tanto faz. Estou falando Tanto do casal. For com ela também, se for ela também, vai dividir, vai pegar o saldo de todo mundo ali do FGTS e vai dividir. E vai encontrar uma conta, vai chegar numa conta, tá? E aí uma parte vai ter que indenizar não, vai ter que
pagar a outra, compensar a outra por aquela diferença. Então, agora, olha só a solução, né? Olha como é complicada a solução disso. Não existe na lei a hipótese de saque no caso de divórcio, né? São algumas as hipóteses de saque que a Lei 8.036, que é a lei do FGTS, estipula que são possíveis efetuar o saque, como acometimento de doença grave, câncer, HIV e outras doenças graves, calamidade, demissão sem justa causa e algumas outras. Aposentadoria, 70 anos e coisas assim. Aí você imagina, eles não têm outros bens e não têm outros recursos. Como é que o cara ou ela, né, como um dos dois, vai fazer o pagamento ao outro se não tem o dinheiro? Né? Quando existe um bem envolvido, eu tenho um carro que vale 100 mil, né? O casal tem um carro que vale 100 mil. Ele tem 100 mil no fundo de garantia. Então cada um tem 50% do carro e ele também tem a mesma coisa no fundo de garantia, o mesmo valor. Então ela fica com o carro e ele fica com a conta dele do fundo, e ele fica com a conta dele fundo de garantia imutável. A situação começa a ficar um pouco mais complicada quando, por exemplo, eles têm um imóvel que vale R$1 milhão e ele tem os mesmos 100 mil no fundo de garantia lá depositado, na conta vinculada dele. Ela tem direito aos R$50 mil referente aos 100 mil que estão lá na conta do fundo de garantia dele. Então, quando for haver a partilha, vai haver uma distribuição proporcional do patrimônio do casal. Ela não vai ficar com 50% do imóvel, ela vai ficar com 60%, porque ela vai ficar com o equivalente a R$550 mil. Então, ele vai ficar com 40% do imóvel e ela com 60%. Né? Até aí foi uma conta fácil de chegar. Mas, quando não há bens envolvidos, quando só tem a conta de fundo de garantia, como é que uma parte faz para pagar a outra, se não há dinheiro? Né? Então, o eminente ministro Luiz Felipe Salomão, ele sugeriu ao Legislativo que alterasse a Lei 8.036, que é a lei do fundo de garantia, para que constasse como uma hipótese de saque o divórcio, para que seja feita a partilha do saldo do FGTS. Tá? Então, ele colocou ele deu a sugestão de uma solução, mas que o nosso legislador, né, o nosso Congresso ainda não tomou as providências necessárias. Agora sim, teria um prazo, por exemplo, aí está divorciou, isso não entrou. Alguém desconhecia que tinha esse direito. Então pode também recorrer e depois pedir para conseguir esse fundo de garantia, para ter direito. Sim. Ou tem prazo. Então, se não recorreu tese... durante o processo do divórcio, isso não entrou. Se entrou depois, lembraram o advogado de uma das partes, assim, não tem um fundo de garantia, então vamos atrás. Tem prazo de validade para você recorrer? Pode entrar com uma ação rescisória, o nome da ação é ação rescisória e visa desconstituir uma coisa já uma decisão, uma sentença ou um acórdão já pode ser feito isso? Pode ser feito isso. Isso se as partes não entrarem em acordo e para fazer isso extrajudicialmente, fazendo uma sobrepartilha. Tá? É uma coisa hoje que quem for brigar por isso não vai ter êxito. Tá? Não quero dar metade do meu fundo de garantia. Não vai ter êxito, vai perder. Então talvez seja melhor isso ficar num acordo. Entrar num acordo. Tá? É mais barato para todo mundo, é mais rápido, resolve a vida de todo mundo. Eu vou contar aqui um pouquinho algumas curiosidades do fundo de garantia. Você sabe há quanto tempo existe o fundo de garantia?
quero que explique direitinho aí para o pessoal o que Já é vi que não fundo de sabe. garantia tempo de serviço. O que é Isso. isso? Então, até 1966, Toné, não existia o fundo de garantia. Existia a estabilidade no emprego, a estabilidade decenal. 10 anos de trabalho na mesma empresa, A carteira assinada. carteira assinada, o trabalhador ele ganhava estabilidade. Ele não podia ser demitido a não ser por justa causa. Justa causa. Isso foi incorporado à consolidação das leis do trabalho, a CLT, no ano seguinte, em 1967, artigo 427, 467, alguma coisa assim, tá? Mas ele existia só na CLT. E qual era a lógica do fundo de garantia? É uma verba, tá, na época, de natureza indenizatória, 8% do valor do salário do empregado era recolhido sob a responsabilidade e expensas, o ônus era do empregador, para que o trabalhador, em caso de demissão involuntária, ou seja, ele ser demitido sem justa causa, ele recebesse o equivalente a um salário do salário dele, um salário do que ele recebia por ano de serviço. Então, a conta dos 8%, se você for fazer a conta anualizada, equivale a um salário, um pouquinho mais de um salário, se a gente juntar o 13º, tá? É um pouquinho mais. Então, a cada ano trabalhado, ele teria um salário ali depositado na conta vinculada do Fundo de Garantia. Com o passar dos anos, e aí a gente fala de bons e longos anos, de 67, 90, 33 anos, foi evoluindo, né? A questão do fundo de garantia foi sendo aprimorado, os direitos sociais foram se aprimorando, veio a Constituição de 88 e trouxe os direitos do trabalho e os direitos sociais, isso positivado no texto constitucional, e aí foi feita a lei, foi editada a lei do Fundo de Garantia, a Lei 8.036 de 1990, onde ali constaram todas as regras. O que era feito com aquele dinheiro, que é uma quantidade de dinheiro que tem no fundo enorme. Então, o que era feito com o dinheiro que estava no fundo, a forma que os cotistas, né, que cada trabalhador que tem saldo no fundo de garantia, ele é um cotista do fundo de garantia. E aquele fundo empresta dinheiro para empresas, fomenta a economia, moradia, obras de infraestrutura, saneamento básico. Então, isso tudo gera receita, gera juros para o fundo. E o resultado o lucro, né, o resultado financeiro do fundo, ele é dividido entre os cotistas. Tanto que uma vez por ano, eu acho que ali pelo mês de agosto, julho, agosto, alguma coisa assim, existe a distribuição de lucros, tá? A distribuição dos rendimentos referentes ao exercício do ano anterior. E às vezes são valores muito relevantes, tá? São valores muito bons. Eu já vi casos de pessoas ganharem 40 mil num ano, né, pelo dinheiro, pelo saldo dele do fundo de garantia. Bom, né? É um dinheirinho bom. E é sempre equivalente ao seu saldo do fundo de garantia. Agora, o trabalhador, doutor, só pode retirar esse dinheiro só após a demissão, a rescisão do contratual com o empregador? Existem outras hipóteses, né? Tem hoje o saque aniversário, né? Mas ele não pode antecipar nada. Não pode, se ele quiser. O quê? Mesmo ele no trabalho, ele não pode antecipar nada, só se for demitido. Então, existe a hipótese do saque aniversário, existe o saque para compra de imóvel, tá? Casa própria, e aí tem algumas regrinhas próprias. Aí é liberado. Também. Aí é liberado. E tem algumas outras, né? Mas as mais comuns são doença grave, compra da casa própria. Aniversário. O saque aniversário, que eu acho prejudicial ao trabalhador, tá? Aquilo tem que ser utilizado realmente. Mas ele pode sacar
a sua integralidade ou é só parcial? Então, né, eu não sei a regra, eu posso dar uma estudada, tá? De como é Mas isso, eu acho que eu não não, sei. integral, acho que não leva, não. Integral certamente não. Certamente que não. Tá? Deve ter um percentualzinho lá, alguma coisa assim, mas eu acho isso maléfico ao cotista, ao empregado, porque ele vai precisar de mais dinheiro quando? Quando ele ficar doente ou quando ele for demitido. Ali é que ele vai precisar do dinheiro. E como ele fez os saques ali, o saque aniversário, ao longo dos anos, quando ele for receber, não está aquele valor todo que ele, no momento que ele mais vai precisar. Eu acho que nessa aí o governo, no intuito de fomentar a economia, de aquecer a economia, injetar dinheiro na economia, acabou prejudicando o trabalhador que, sem saber de nada, todo mundo precisa de dinheiro. Ah, vou usar meu saque aniversário. Prejudicou. Outra questão também que não é legal, no meu ponto de vista, tá, pessoal? Aqui é uma opinião pessoal minha, quem respeita opiniões contrárias, totalmente. Um empréstimo com garantia da conta do saldo do fundo de garantia. E aí um monte de gente pegou o empréstimo dando o saldo do fundo de garantia como garantia. E aí saiu da empresa, foi demitido, ou pediu demissão, o banco fez o quê? Foi lá e tirou. Muito bom para os bancos. Muito bom para os bancos. Para o trabalhador, aí eu volto a falar, no momento que ele mais vai precisar de dinheiro, que é o momento da demissão ou quando do acometimento de uma doença grave, ele vai ter aquele saldo dele reduzido por conta do saque aniversário e do empréstimo facilitado que ele teve. Então foi uma medida importante para a economia do país. Eu não sei o efeito prático disso, o efeito econômico que teve, mas o trabalhador certamente foi prejudicado. Certamente. Na hora de sacar, ele, era para eu ter 50 mil e só tenho 20. 20 mil vai me garantir ele não só lembra que ele tirou, 3 né? meses de despesa. Então, essas Mas coisas... é opcional. Ele, no aniversário, se ele não quiser sacar, ele não saca. Não saca. Mas Toné, a verdade é que todo mundo, pelo menos hoje, né? Pelo menos eu, estou passando aperto financeiro. Eu recorreria aquele Aí tem dinheiro esse que tá dinheiro lá. lá, Vou pegar. o cara tô vai lá e pega, precisando. claro. Então, flexibilizou a regra, a pessoa vai usar, porque o cobertor é sempre curto. Né? Se você cobre a cabeça, o pé descobre. Se você cobre o pé, a cabeça fica de fora. A gente sempre precisa de dinheiro. Eu sou autônomo, tem meses que são muito bons e tenho meses que são ruins. Então, se eu preciso ter uma reserva, e se a minha reserva for o fundo de garantia, eu pensaria sim, mas provavelmente eu iria pegar. Tá? Então, assim, tem que pesar, né? Não é só... a economia deve ser vista, deve ser, sim, fomentada, mas a gente tem que pensar no trabalhador, porque a gente pode estar criando uma bomba de efeito retardado. Em vez de explodir hoje, vai explodir no dia que o cara for demitido. Né? Então, a gente tem que pensar bem nas consequências. Outra coisa sobre o fundo de garantia, no caso de demissão sem justa causa, a demissão imotivada, a demissão por iniciativa do empregador, a pessoa recebe uma multa de 40% sobre o total de depósitos, né, sobre o total de depósitos referentes àquele contrato de trabalho, como uma forma também de indenizá-lo, e tem também a atualização monetária do FGTS e juros, e aplicação de juros. Todo mês, se você pegar ali o seu extrato do fundo de garantia, tem um nomezinho escrito JAM. Esse JAM significa juros e atualização monetária. Aí você vai ver ali no final um valorzinho que foi acrescido à sua conta vinculada. Recentemente, foi do ano passado, porque assim, havia uma discussão, porque sempre foi TR mais 3% ao ano. Só que existem outros índices, né? O IPCA, por exemplo, que reflete melhor a inflação. A TR não reflete nada, né?
Então, ao longo do tempo, o trabalhador que tinha saldo em conta vinculada no fundo de garantia, ele foi perdendo o poder de compra. Então, teve uma ação direta de inconstitucionalidade, tá, questionando a TR como um fator de atualização monetária e sugerindo alteração pelo IPCA ou IPCA-E, que são índices que refletem a inflação de determinado período, refletem melhor, tá? E o STF, numa reviravolta fantástica, essa aí era a tese do século, tá? Se o STF tivesse decidido favoravelmente a indenizar, né, todos os trabalhadores para corrigir todo o saldo pelo IPCA, seria uma ação que a gente estimava em quase 100 bilhões de reais de dinheiro que ia ter que sair do fundo de garantia para ir para os trabalhadores, que tivessem a conta vinculada, as contas vinculadas. Então, a Advocacia Geral da União mostrou aos ministros que aquilo ali poderia causar grave dano aos programas, principalmente o Minha Casa Minha Vida, que é financiado com recursos do FGTS. E aí os ministros entenderam as consequências de uma decisão que viesse a prejudicar as finanças do Fundo de Garantia, e aí restou uma decisão mais ou menos acordada, tá? Em função do princípio do consequencialismo, né? Quais seriam as consequências daquela decisão? E aí alguns analistas dizem que isso poderia até quebrar o fundo de garantia, disseram à época. Então, não teve os efeitos retrospectivos, não foi corrigido o passado, mas dali para frente restou decidido que dali para frente continuaria sendo a TR, porque está na lei, TR mais 3%. Mas seria a TR se ela for maior que o IPCA. Então vai ser TR ou IPCA mais 3%, o que for maior, o que for melhor para o cotista do fundo de garantia. Uma coisa aqui, uma dúvida. Esse é 8%, né, que você 8%. falou? É o empregador que retém esse 8%? Tem que depositar, ficar lá? É o empregador. Empregador. Então o trabalhador foi demitido sem justa causa, sei lá. Aí ele vai lá atrás do fundo de garantia, chega lá, não está. O que implica para o empregador se o dinheiro do trabalhador não está lá quando ele foi buscar o fundo de garantia dele e ele foi demitido? Nesse caso, você está falando que o empregador não realizou os depósitos. Os depósitos, exatamente. Eu botei aqui, depósito, não depositou. Então, quando o trabalhador foi lá, não, vou aqui para meu fundo de garantia, não tem nada aqui. E aí? Reclamação, o que implica para o empregador? Reclamação trabalhista. Isso não é uma opção, não é uma faculdade. É lei. É lei e tem que ser cumprido. 8% sobre todas as verbas salariais. Mensal, né? Claro, que é o salário mensal todo mês. Do trabalhador. Todo mês. E o não pagamento, vai dar a oportunidade e o direito ao trabalhador ajuizar uma reclamação trabalhista, bem como também a Caixa Econômica, bem como ser executado também por esses créditos, tá? E aí a empresa pode sofrer diversas constrições patrimoniais, como bloqueio de conta, bloqueio de imóveis, uma série de medidas coercitivas para receber aquele crédito, tá? Mas se o dinheiro não está na conta, ali o trabalhador não vai receber. Ele só vai receber se ele ajuizar uma ação em face da empresa e a empresa tiver condição de pagar. Aí uma coisa puxa a outra, até sem justa causa, foi demitido. Aí, pode ser até nesse item aí. Aí entra com o processo, aí vão brigar. Aí vai para judicialmente, estão brigando. O dinheiro está lá, ele só vai ter acesso depois de terminar o processo, é isso?
Ele Não, só pode. Como é isso? Vamos lá. Foi Vamos lá. demitido sem justa causa. O dinheiro está lá na conta Sim. do fundo de garantia. Sim, tá lá. Então, a empresa libera uma chave e Ele já... tem direito a retirar? Tem. Ele vai lá e retira Não o é, saldo dele. mas mesmo que tenha um processo em curso, Sim, problema nenhum. Aquilo nem, ali é um aí direito é do isso que eu quero trabalhador. saber. Eu Ele pensei pode que só houvesse, entendeu, doutor? Após o final do processo é que ele tem acesso, não. Para retirar esse dinheiro. Ele Não. pode retirar. Pode. E o processo continuar. Continua normalmente. É isso que eu gostaria de saber. E até porque o processo pode versar sobre diferenças no recolhimento do FGTS. A empresa recolhia de forma errada, a menor. Ele pode ir lá e, olha, você, em vez de os 8% deveria ser calculado em cima de 5 mil, não de 3, como você fazia. Ele pode discutir essa diferença, mas enquanto isso, ele recebe o que ele tinha lá, ele saca o que tinha na conta de fundo de garantia dele. E se o trabalhador, doutor, perde o processo aí, porque foi sem justa causa, brigaram, e ele perdeu a questão. Então, mas ele tem acesso ao fundo de garantia que estava lá? Como é isso? Ele já teve antes, né? Ele já sacou. Aí já podia, Esse dinheiro, depois que o trabalhador sai, não esquenta muito, ele já pode não. logo tirar. Já. Vai lá na Caixa Econômica, nem precisa ir lá. Hoje eu acho que dá para fazer tudo por aplicativo. Se não me engano, dá para fazer. E hoje é assim, tudo muito simples. A tecnologia da informação, né, com todo esse avanço, simplificou demais o saque do fundo de garantia. Eu já fui... Através do aplicativo. Eu já fui funcionário da Caixa Econômica. A gente tinha lá uma gerência só para tratar disso. Hoje não precisa mais disso. Hoje é muito mais simples, muito mais fácil. Só de fundo de garantia, FGTS. Do FGTS eu sei que é tudo muito mais fácil. E assim, tudo isso que eu estou falando não é uma crítica ao fundo de garantia não, tá? Ao contrário. Eu acho o fundo de garantia uma coisa maravilhosa. Para o trabalhador é uma garantia para o trabalhador, né? Total. Uma segurança, né? No momento que ele mais vai precisar de dinheiro, ele tem aquela reservazinha lá, que foi uma poupança que o empregador fez para ele. Obrigado, não fez porque quis não, mas foi uma poupança obrigatória. Já é diferente do seguro-desemprego, né? Claro. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O seguro-desemprego já está mais para um benefício social do que para um direito trabalhista. Agora esse seguro-desemprego a gente já está fugindo aí. Esse seguro-desemprego, ele também tem um prazo de validade? Tem. A pessoa tem que dar não pode ficar desempregado um ano recebendo, né? Não, tem um prazo. Eu acho que o máximo é 5 meses. 5 meses? E tudo depende do tempo que você ficou empregado. Se você ficou até um ano, X parcelas, 2 anos. Eu não lembro de cabeça a regra, eu tenho que consultar. Até porque teve uma mudança não tão... Mas é um assunto que a gente pode, né, aqui discutir, esse seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego, normalmente, Tony, a experiência me mostra que o trabalhador sabe mais que o advogado sobre isso. Isso aí, o trabalhador está sempre atento, ele sabe, e sabe bem. E às vezes, né, faz até, né, até fralda, né? Inventa, né? Pra ganhar. Às vezes quer, né, dar uma manobrada e a gente tem que dar um freio ali, um freio de arrumação. Olha, não é bem desse jeito. E é o nosso papel fazer com que a lei seja cumprida da forma correta. Você saberia o percentual que é sobre o salário que o desempregado recebe? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar a regrinha para a gente não ter nenhuma pergunta sem resposta. Porque não é integral, claro, né? É um percentual sobre o salário que ele recebia, né? No momento da demissão, no momento que ele saiu da empresa, né? Deixa eu dizer aqui. Não, deve ser um percentualzinho, né? Que ele recebe, que ele não vai receber integral, se não está trabalhando. Sem óculos não é fácil não, hein, pessoal? O valor do benefício varia de 1.518, ou seja, um salário mínimo, a 1.518. Trabalhadores com salários médios superiores a R$ 3.564,96 receberão o teto do benefício,
tá? Que então vai receber entre um salário mínimo R$ 1.518 e R$ 2.424,11. Agora vamos ver a quantidade de parcelas. Ó. Ah, recebe por parcelas. Não é integral. Ó, pelo menos 12 meses nos últimos... Ó, tem que ter pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses, imediatamente anteriores à demissão. Não é isso aqui não. Tonel, eu preciso dar uma olhada e eu sem óculos aqui não vou conseguir ler isso não. Não, porque a gente fugiu do assunto. Tô ficando velho, hein, pessoal? Tô ficando velho. Mas porque normalmente as questões trabalhistas lá do escritório são acompanhadas e tocadas por um outro advogado, né? Ele que toca isso no dia a dia, ele sabe tudo na ponta da língua. Eu sempre consulto. Mas acontece muito, não? O quê? Esse tipo de ação, seguro-desemprego. Assim, o que acontece? O trabalhador está lá na empresa há 5 anos. A empresa demite o cara. Não paga o FGTS dele, não paga a multa dos 40%, não dá a guia, a chave lá, não libera o saque do fundo de garantia dele, porque a empresa faz isso tudo. Tá? E aí, com isso, é um pré-requisito ele sacar o fundo de garantia para receber o seguro-desemprego. Assim que a demissão foi homologada. Acabou, não tem mais foi demitido. Não tem mais homologação. Não. Aí ele foi demitido, a empresa não fez o que deveria ter feito, e aí ele perdeu o prazo para dar entrada no fundo de garantia. Então, muitas vezes, na própria reclamação trabalhista, a gente pede para que o juiz condene a empresa a pagar o seguro-desemprego, porque ele não conseguiu receber por conta de uma omissão da empresa. Então, pelo princípio da causalidade, que é aquela pessoa que dá causa àquela demanda judicial, ela deve ser condenada a indenizar. O trabalhador não pode ficar no prejuízo. Isso aí é um princípio máximo do direito do trabalho, que é o princípio protetor. Proteger a relação de emprego e o trabalhador. Ele precisa ser protegido porque ele é considerado o elo mais fraco dessa corrente, o hipossuficiente, aquele que é o mais fraco naquela relação jurídica. E, de fato, Perolete tá me... Desculpa, gente. Pérola, minha amiga. Estou aqui você está com a carinha de dúvida? Tem alguma pergunta? Não tenho nenhuma dúvida, não. Logo no começo eu até tinha ali em relação a essa questão de casamento, né? Porque com o divórcio tem tantas questões e divide isso, divide aquilo. Divide tudo. Tem que dividir tudo. Eu não sabia, eu desconhecia isso. Eu também desconhecia. Até isso entrava num divórcio. Não sabia. Tem mais coisas. Semana que vem eu vou trazer. Muita gente desconhece, viu? Muita gente conhece. Muita gente. E aí, semana que vem, dentro desse mesmo tema, esse mesmo cliente não me fez só a pergunta do fundo de garantia. Ele fez uma pergunta sobre uma outra questão, mas eu sabia que o tema do fundo de garantia hoje ia se alongar um pouco. Então, sobre esse assunto eu vou falar na semana que vem. Mas eu já vou dar uma adiantada. Tá ouvindo, Toné? Presta atenção e já vai pensando nas perguntas. Imóvel financiado. O imóvel está financiado. Você resolveu casar com uma pessoa que já tinha um imóvel financiado e depois do casamento você continuou pagando as parcelas. Resolveram se divorciar. Como é que fica? Essa é uma dúvida que muita gente tem e é uma questão que dá uma suadeira para muita gente, para muito advogado, e tem que estar antenado nas decisões. Eu sei a resposta, que assim, existem respostas em todos os sentidos, mas existe um entendimento majoritário que eu vou trazer para você semana que vem. Tá? Bom, acho que acabou o nosso tempo. Agradeço muito, foi bom revê-la, fazia um tempão. Tonezinha, minha amada, foi muito bom revê-la. A você... Prazer é todo meu. A você, nosso telespectador, obrigado por deixar
a gente está na sua casa e quarta que vem estaremos de volta aqui, tá? Um beijo enorme. Olha, estamos de volta, a gente segue aqui com muitas notícias, muitas informações e semana que vem, quarta-feira, olha, já anota aí, porque tem assunto polêmico. Você tiver sua dúvida, manda aqui pra gente também no nosso chat ao vivo, tá? Que o Dr. Abraham Feldman vai responder. Tonezinha, agora a gente volta aqui com as nossas notícias, as nossas informações. Inclusive, essa notícia é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, mas além de ser uma surpresa, é uma notícia muito triste. Foi um trágico acontecimento que foi, infelizmente, aqui em nossa cidade, em Itabuna. Uma criança, ela foi atacada por um pitbull aqui em Itabuna, no bairro São Caetano. O animal já fazia parte ali daquele bairro, era dos vizinhos. São Caetano, né, Pérola? Isso, inclusive já tinha casos também de ataques desse pitbull. Ele já tinha matado 4 gatos, inclusive um desses gatos era também da família desse garoto. Porque eles moravam ali muito pertinho um do outro, eram vizinhos. Então, o que acontece é que, olha aí pelas imagens da câmera de segurança, vocês vão entender mais ou menos o que aconteceu. O animal, ele estava sem coleira, sem focinheira, ele acaba atacando a criança de 4 anos. Ele prende ali a perna da criança quando a mãe tenta pegá-lo, então um vizinho observa ali os pedidos de socorro, de grito da mãe. Ele entra para casa, pega a arma e tenta, então, tirar ali o animal. O animal também não ficou ferido. O dono do cachorro também, até o momento, não tem prestado nenhum tipo de ajuda à família. A gente entende que, nesse momento, Tona, é uma criança, independente dela estar internada, sob cuidados e fora do risco de vida, a gente sabe exatamente que uma criança como essa está sentindo fortes dores, poderia ter sido uma vítima fatal e, além de tudo, é uma irresponsabilidade. Criar o seu animal, seja ele de grande, médio ou pequeno porte, com amor, com cuidado e também com respeito aos vizinhos. Ninguém merece, Tona. Você tem um filho. Minha mãe tem uma loja bem próxima aí a esse local que aconteceu. Inclusive, a loja dela fica na frente, na rua da frente. Minha irmãzinha, no período da tarde, ela fica ali, próxima à loja, junto, na verdade, com a gente, mas ela, às vezes, pega um brinquedo. No mesmo bairro onde aconteceu isso. Isso, né? inclusive eu moro lá no São Caetano, mas a loja da minha mãe fica na rua da frente, onde aconteceu esse episódio. Fica próximo a essa rua? Fica próximo a essa rua. Minha irmãzinha tem 5 anos. Assim que minha mãe me contou dessa situação, já imaginei. Falei, meu Deus, ela fica ali todos os dias, já no finalzinho da tarde, quando chega da escola, brincando. Esse animal solto, imagina a reação de uma mãe vendo seu filho sendo estraçalhado, porque a criança ficou com as pernas machucadas, o pescoço muito machucado. Que é onde o animal mais ataca, é. O pescoço, o rostinho dele enfaixado pelas imagens. Claro, a gente não vai exibir uma imagem dessa aqui, porque é uma imagem muito triste, é muito cruel. Mas a imagem que vocês veem aí pelas câmeras de segurança é uma mãe, Toné. Uma mãe, ela fala no depoimento que ela não sabe nem de onde ela tirou a força. Além do mais, a criança ela é autista especial. Exatamente. Então, o que leva ainda mais... É um agravante a mais para o tutor. Vai Exato. pagar caro. Exato. Então, assim, é muito difícil. É uma notícia muito triste. A família conta que esse cachorro é dos vizinhos e que ele já tinha matado 4 gatos. E além de 4 gatos, já matou também outros cachorros também. Outros animais domésticos já. Quando a gente fala em um animal que já tem um estimação. comportamento agressivo, porque as atitudes que a gente vê, as ações desse animal já demonstram agressividade por ele ter atacado outros animais. Aí você deixa um animal desse sem focinheira. Ai, mas eu perdi o controle, o portão ficou aberto, ele pulou a grade, pulou o muro. Sim, mas e aí? E a vida do filho? E a vida dessa criança? Faz o quê? A sua irresponsabilidade, o portão aberto, o muro baixo, a falta de focinheira, a gente faz o quê com isso? Sendo que o responsável, o tutor, Toné, nem ajuda. Forneceu à família, nem ajuda. A criança está internada no Hospital Manuel Novaes, aqui na cidade, e nem lá o tutor foi.
Nem sequer mandar uma mensagem. Veja bem, não mas a manda. mãe também já registrou queixa na polícia, né? É o mínimo. Já tem um boletim de ocorrência, já tem um BO. É o mínimo. Mas a gente vai fazer o quê? Esperar pelo um boletim de ocorrência que ainda vai ser averiguado, investigado? Claro, agora vai se configurar em lesão Mas tem corporal sanções, pro tutor. ele vai ter, a justiça vai ter que agir. Ô, Toné, Ele a vai gente espera que a ele vai justiça responder. faça o que deve ser feito. A gente Negligência espera. com um animal que é de grande porte, porque o pitbull, e é realmente um animal que todo mundo conhece e sabe que ele é muito valente, que ele é perigoso, de alto risco, que ele não, além de atacar outros animaizinhos de estimação, ele ataca também crianças e pessoas, adultos também. Ele é muito perigoso. Então, a justiça tem que dar um jeito. Ele tem que se responsabilizar, porque a criança está muito machucada. Pode até ficar com sequelas. E aí? Não pode ficar por isso mesmo, né, Pel? A gente vê que o animal ele vem solto ali. E o dono, Toné? O dono nem lá aparece. Nem pelas imagens de segurança a gente não vê. O que a gente vê é um outro vizinho que escutou o pedido de socorro da mãe da diz que criança. esse vizinho que estava com a arma, ele é policial. Mas ele não podia atirar porque tava a mãe, mais um vizinho, uma vizinha, tentando tirar a criança. Ele não podia atirar porque ele podia ferir alguém, né? Ele não podia atirar. Ou seja, todo mundo fica ali sem ter uma Mas reação. elas conseguiram puxar a criança. A pessoa fica Imagina, sem- puxar, deve ter ficado em estado lastimável a perna da criança. Ele já estava na perna, ele tentou no pescoço, mas aí a mãe conseguiu puxar, aí ele ficou na perna, puxando a perna da criança. Exato, essa cena é muito triste, mas assim, a gente deixa aqui também os nossos, não é nem parabéns, né? Mas a nossa admiração a esse vizinho que escutou o pedido de socorro, que foi até a porta, que viu a cena e ajudou a essa mãe. Aos outros vizinhos também que tentaram ajudar a socorrer essa criança. Porque muitas vezes, Toné, acontecem casos, não só com animais, mas outras situações, e as pessoas só ficam assistindo. E isso quando não E às resolvem vezes pegar filmando, né? Que é um celular absurdo, pra filmando. filmar. Nem a polícia, nem socorro presta, nem liga para quem Nem possa liga pro ajudar. SAMU, pra nada. Então, assim, a gente deixa aqui a nossa admiração de fato, né? Porque ainda assim existem pessoas boas, pessoas que se preocupam, sim. Criança é uma coisa pura, inocente. E é um bebezinho, né? 5 anos, 5 não, 4 anos, gente. 4 anos. É uma coisa tão pura. Eu tenho uma criança de 5 anos em casa, minha irmãzinha. É uma alegria muito grande ver ela aprender as coisas, ver ela falando, escrevendo. Ele é uma criança autista. Quando a gente fala em autismo, a gente não fala em uma criança que é diferente. Pelo contrário, é uma criança muito, muito dócil. É uma criança que tem um jeito muito especial. São super inteligentes. E é uma criança como qualquer uma outra. E quando a gente vê essa questão e fala sobre o autismo nesse caso, é que muitas das vezes a criança nem teve a percepção que o animal estava indo atacá-la, para ela até correr daquela situação. Ou seja, um animal que também pertence àquela vizinhança, é um animal do convívio deles. Do convívio no sentido de, se o seu vizinho tem um animal, não é possível que você não ouve o barulho, o latido, não é possível que você não vê. Então essa criança sim, poderia já ter visto, aí veio o animal na rua. A criança nem teve a percepção, como nós adultos, a gente tem de correr quando vê um perigo. Então, imagina, um animal que já era daquela vizinhança, chega, ataca a criança ao ponto, Toné, dele ficar com o pescoço, o rosto todo machucado, dilacerado. É algo muito triste. Eu, sinceramente, quando soube dessa notícia, fiquei assustada. A gente fica assustado. A gente fica refém até de viver, né? Por quê? Ele vai ter que responder primeiro que é uma criança menor, vulnerável, Vulnerável. porque é especial, é autista, vai ter que responder por esses crimes todos. E primeiro, porque tem criar um cão desse porte que é muito feroz, você tem que criar ele preso. Você não pode. E se você circular com ele, tem que ser com a Na focinheira. focinheira. Se não tem com a focinheira, você não pode estar circulando. E passear com pitbull já é um perigo. Você segurar, você não aguenta, porque ele é pesado, ele é forte. Ele puxa vocês, ele puxar, ele ataca qualquer um que estiver na frente. Aí a culpa não é do animal, a culpa é do tutor.
que não tem por que criar esse animal. Já pediram até a extinção dele, o extermínio. Eu não acho que seja até por aí, mas tem que ter muitas regras mais rígidas para você criar animais desse porte, desse tipo. E criar dentro de casa, junto com não ter uma certa segurança. Diz que o portão estava aberto, não sei, alguém deixou aberto, ou ele puxou, sei lá. De qualquer forma, ele escapou. Mas quem cria animal de estimação, Pérola, sabe que eles escapam. Gato mesmo é rádio, é rápido. Já foi, você procura e já fugiu. Cachorro também, eles fogem. E são mais rápidos do que nós. Fica difícil. Eu já tive um pastor alemão, problema. Uma vez pegou um cachorro, foi difícil. E matou um cachorrinho. Mas não sei quem era, procurei o dono, levei para o veterinário, tratei. Com 3 dias, depois faleceu. Eu procurei, dei recados e tal pela internet. Não consegui saber quem era o dono. Era um cachorro de rua, que é abandonado. Mas matou o cachorro, isso me deixou realmente penalizado e acabado. E eu soltava meu cachorro. A partir daí não soltei mais. Que eu chegava em casa à noite, soltava ele corria, brincava com todo mundo, tudo bem. Uma certa feita eu cheguei em casa, os meninos jogando bola na rua. Aí eu encontrei um com a escada e ia pular o muro. Que foi? Vou pegar minha bola, caiu aí. Eu digo, mas brother, tá solto. Ah, mas ele conhece a gente desde pequeno. Eu falei, calma. Ele conhece vocês em outra circunstância, em outra situação, conhece vocês na rua. Mas ele é uma pessoa pulando o muro, é outra circunstância completamente diferente. Ele vai avançar e vai lhe morder. Chamei os pais e avisei. Não deixe. Se a bola vai furar minha bola, não importa. Se furar, a gente dá um jeito. Agora, você não pule o muro para pegar, porque ele lhe conhece. Não, ele lhe conhece lá fora. Mas você pulando o muro, ele nunca viu isso. É uma situação completamente diferente. Ele pode lhe pegar. Ainda bem que eu cheguei na hora, Pérola. Não pule, que você está fazendo, vou pegar minha bola. Não vai pegar. O cachorro estava solto. Exatamente, eu acredito Você tem que ter cuidado. E pastor alemão, é cachorro de médio porte. Mas é feroz também. É cão de guarda. Não é nem de estimação, é de guarda. É para segurança de sua residência. Olha, Toné, existe um estigma em cima, né, dessa raça, a raça Pitbull, tanto quanto o Rottweiler. Quando a gente fala nessas duas raças, existe sim um estigma pela velocidade e tanto, né, a força que eles têm. Para alguém conseguir tirar um animal desse de cima, não consegue. A mandíbula deles é poderosa. É uma luta, inclusive. Ele só solta quando ele arranca a carne. Exatamente. Agora sim, Toné, tem uma outra questão também que a gente tem, é o seguinte. Tem um outro vídeo, pode colocar, produção, outro vídeo dos 2 cachorrinhos. A gente tem uma imagem de uma tutora, ela estava saindo de casa, passando por um local. Esse vídeo aí mesmo, pode voltar. Ela pega o animalzinho, Toné, coloca em cima do carro, no teto. Porque o Pitbull já estava latindo muito, querendo atacar o animalzinho. Então, só o Pitbull estava solto. Claro. O Pitbull consegue tomar o animal da mão da tutora, um animal pequeno, pequenininho, indefeso demais, pega ele daquela raça Shih Tzu, pega o animal e estraçalha. A imagem, assim, é terrível. Pode tirar a produção, pode tirar a imagem, porque, de fato, é, assim, algo muito triste de se ver. E a tutora ali desesperada, ela com a coleira, tenta bater, tenta tirar. Chegam 2 homens para tentar tirar esse animal, ninguém consegue. Até que um terceiro vem com, parece que é um martelo, algo do tipo, e bate muito no cachorro. Já eram 3 homens batendo. E com a força do martelo, claro, ali, acabou, né, dando aquele choque no animal. Mas aí o cachorro já estava morto. Mas o animalzinho já estava sem vida. Então, assim, a gente sabe que você tem o amor pelo seu animal, mas você, antes de ter o amor pelo seu animal, você tem que ter respeito à vida não só dele, mas de todo mundo. Porque, veja, esse policial com a arma. Ninguém consegue tirar esse animal da criança. E se atira? Não, mas e se atira, Toné? Eu vou falar como uma pessoa que tem criança em casa. Se eu tenho uma arma, eu vejo minha irmã numa situação dessa, eu vou fazer o quê? Infelizmente, eu não vou poder dizer pra vocês que eu não vou atirar, porque eu seria hipócrita, estaria sendo mentirosa. Então, é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Porque isso assim, depende da circunstância e da hora. Você não sabe, no desespero, o que é que você vai, a sua reação, entendeu, Pérola? Então, o melhor é o quê? Você resolver. É cuidar do animal, deixa com a focinheira. Você quer deixar o animal solto pra quê? Ah, o meu muro é baixo. Esse animal, ele escala. Ele falou assim, ele é muito dócil. Dócil? Dócil? Imagina se ele não fosse dócil. A gente nem sabe o que aconteceria. O Pitbull não tem né? nada de dócil. Ele é um cão feroz. E tem outra coisa também, viu? Esses animais, eles normalmente não têm tanta afeição por criança.
Eles não Tanto gostam de Pitbull criança. Olha, o quanto pastor, Rottweiler. Pitbull, Não gosta. O Rottweiler também é Não muito. tem afeição nenhuma por criança. É perigoso. É perigoso e é importante que também vocês nas suas casas, com seus animaizinhos, coloquem a plaquinha. Porque às vezes a gente passa pelas portas, o cachorro falta voar. Aí a porta tá fechada, mas não tá daquele jeito trancado. O cachorro pula e aí? Aconteceu isso também, viu? Com uma prima minha, né? Um pitbull. Um pitbull. Estava na garagem. A gente chegou para olhar um apartamento, que era em cima, no primeiro andar. E o cachorro estava no fundo. O cachorro estava no fundo, ninguém nem tinha visto. A minha prima encostou na grade, pequenininha, 7, 8 anos. Quando ela encostou assim na grade, a gente esperando alguém descer para abrir o portão, o cachorro veio numa Partiu já. velocidade. E avançou já direto. Ele pulou, o portão abriu, só que o dono percebeu, porque o dono estava lá dentro. Então, o dono veio também na mesma velocidade e pegou ele por aqui, pegar. conseguiu segurar, mas ele foi com tanta força para cima da minha prima que a bichinha caiu no chão. O dono segurou, ela ficou arranhada, machucadinha, mas Agora, se ela graças a cai e Deus ele não sai, aconteceu nada. ela pegava ela, fez. Se o dono não tivesse sido esperto E se não tivesse na hora, visto. veloz, porque ele ainda correu muito rápido, ele grudou aqui na pele do cachorro, o cachorro ia pra cima, minha priminha pequena no chão, machucadinha, mas graças a Deus ficou tudo bem no final. Ele também se preocupou, pegou o contato, quis, não, leve ela no médico, se precisar de medicamento, a gente vê. Então, assim, além desse cuidado em você observar o seu animal, sua porta está Tem que ter trancado, responsabilidade, Pérola. Quem cria esse tipo de arcar animal, também de com a guarda, responsabilidade. de cão de guarda, você tem que ter responsabilidade. Você sabe que pode responder criminalmente, você pode ir Exato. preso. Você pode ir preso e pagar uma multa poderosa. Esse tutor aí, ele vai responder na justiça e vai sair muito caro. E deve ser, Toné. Eu acredito, assim, que caro, não só pelo sentido de ele ficar preso um ano, ou uma Além indenização. dos danos físicos, O mais pode ficar caro- com sequelas a Isso. criança. O mais caro vai sair para essa família. O trauma desse menino, as sequelas que ele vai ter, porque ninguém sai de um ataque desse intacto, inteiro, como saiu da barriga, ou vai sair? Não vai. A criança levou pontos, ficou com o pescoço Está machucado. muito machucada, está as instável, não- pernas. ainda é grave, ainda corre risco, corre, mas está estável, que foi atendida, tudo bem. Mas mesmo assim, ficou um registro muito ruim que a gente faz para vocês aqui nessa quarta-feira. Cuidado, viu, com o cão, cuidado. Pois é, então é muito triste, mas a gente espera que a criança se recupere o mais rápido possível, fique bem, né? Porque infelizmente aconteceu, a gente não tem como mais voltar e agora cabe aí, né? A mãe dar todo o amor, o aparato e que ele fique bem e que o responsável também seja punido, né? Que a justiça faça valer o que a gente acredita que tem que acontecer, né? Que haja uma punição. Porque independente de, foi lesão corporal, uma indenização, uma reclusão de 6 meses, sair porque é réu primário, tem residência fixa, não existe isso. Se a criança hoje estivesse morta, e aí? Aconteceu o quê? E vai acontecer o quê com esse animal nessa vizinhança? Vai atacar de novo. Porque o dono ainda disse que é dócil e nem se importou de resolver a situação com a família. Nem ligou, ele, é dócil, todo mundo já convivia com ele, aconteceu. Aconteceu como? Aconteceu porque não era o filho dele, não era o sangue dele. Por isso que foi, dócil, aconteceu. Mas a gente fica aí com essa notícia. E tendo atualizações, a gente volta aqui com vocês também para falar sobre o estado de saúde da criança e também, né, a gente trazer aqui maiores informações e esclarecimentos também da parte da mãe, né, que nesse momento se encontra aí muito triste, abalada com toda a situação. Mas hoje a gente vai bater um papo também bem interessante, bem legal. É uma mostra de teatro bilíngue que ela está aí, batendo as portas. Vai acontecer, então, no dia 30 de setembro e você é o nosso convidado. Pode colocar a produção já em imagem para você de casa sentir um pouco aí de como que vai ser.
Olha, irá acontecer então aí no próximo 30 de setembro, às 19 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho, essa mostra bilíngue onde tem corpo, emoções, arte e também inclusão. E você é o nosso convidado. A gente vai bater um papo aqui super interessante com o Hans. Hans, seja bem-vindo ao nosso programa, sinta-se em casa. Primeiro eu queria entender e que você contasse para o pessoal sobre essa arte. O que vai acontecer nesse espetáculo? Então, é um espetáculo pioneiro em nossa cidade e nossa região, né? É importante falar. É um espetáculo bilíngue com libras português, com pessoas surdas e ouvintes. É importante deixar claro isso. E dizer que isso é pioneiro na nossa região. É o primeiro grupo de teatro que tem pessoas surdas no grupo. E nesse espetáculo em si, que se chama Corpo, Emoções e Visualidade, a gente vai tratar justamente de situações que essas pessoas surdas passam no seu dia a dia. Por exemplo, ao ir no médico, ao pegar um transporte público, ao visitar, por exemplo, o Centro de Cultura. Outra coisa também que a Guilda é pioneira, foi a primeira vez que eles e elas tiveram acesso ao Centro de Cultura. Então, foi o primeiro espetáculo que eles assistiram foi com a gente. Um outro espetáculo que a gente tem, que a gente já veio, inclusive, aqui divulgar uma vez, se chama O Que Cala a Sua Voz. Que a gente é um outro espetáculo que fala sobre silenciamentos. Mas voltando sobre o Corpo, Emoções e Visualidades, a gente vai trabalhar justamente essas temáticas, né? Sobre relações interpessoais, enfim, as várias dificuldades, os vários tipos de silenciamentos que eles enfrentam no seu dia a dia, né? Lembrando que a gente vai falar também sobre a questão da educação bilíngue, que em Itabuna a gente tem algumas instituições que fortalecem o movimento surdo, mas não é o suficiente. Agora há pouco eu soube que em Itabuna, eu estava num bate-papo ali, tem mais de 3.000 surdos em Itabuna. E a gente tem, uma central de intérpretes, só que não é o suficiente para a quantidade de surdos que tem em Itabuna. A gente, infelizmente, ainda não tem uma escola bilíngue em Itabuna que atenda as crianças, por exemplo. É importante deixar claro isso. A primeira língua deles é a Libras. O que para a gente é o português, para eles é a Libras. E muitas vezes as pessoas surdas vão aprender, Pérola, a língua com 18 anos. Imagine aí o tanto que foi defasado aí na educação. Então, nesse espetáculo a gente vai tratar justamente dessas problemáticas e também vai tratar de momentos prazerosos, o que eles brincam, como eles se divertem, o que eles fazem no dia a dia deles, né? Então, no espetáculo tem tanto pessoas surdas quanto pessoas ouvintes. E é um espetáculo para todo o público, né? Infantil, adolescente, adulto. Então, dia 30, no Centro de Cultura Adonias Filho, às 19 horas, estaremos lá esperando vocês. Quando a gente fala em comunidade surda e a gente mostra à sociedade a importância dessa inclusão, a gente tem que voltar lá no início mesmo, na educação. A educação é a base para o cidadão. Então, quando a gente fala em crianças surdas, que elas não estão incluídas nesse meio, quando elas não são respeitadas, porque quando a gente fala em criança indo à escola, naquele meio de amiguinhos, nas brincadeiras, a gente fala justamente disso, desses momentos que são importantes, mas que são perdidos. Olha só, até 18 anos a gente aprende, a gente vive e busca muitas coisas. Quando isso é tirado de você, uma parte sua é silenciada. É justamente essa correlação que a gente precisa lutar. Não é só apenas fazer parte da comunidade surda para que você possa falar, para que você possa buscar por esses direitos. Ainda eu acho que em 2019, na época de ensino médio, na escola tinha a opção entre espanhol e Libras, na escola que eu estudava. Mas não era uma língua, uma matéria que era obrigatória. Você quem escolhia. E até mesmo ali por uma questão de séries, era escolhido pela direção da escola qual turma ficava com Libras e qual turma aprenderia o espanhol. Quando a gente começou a ter esse contato com Libras, e eu mesma aprendendo ali, a gente sentia era algo tão
agradável. Primeiro porque a gente aprendia tudo novo. A gente sabe falar, a gente não gesticula tanto. Para ir ao banheiro, por exemplo, a gente tinha que demonstrar. Durante toda a aula, você ia fazer atividade, você precisava fazer alguma coisa. Às vezes a gente se perde, né? Para ali o que quer fazer e aí fala com a não, professora. Não, ela não permitia. Então, assim, isso fez com que, pelo menos naquela época, naquele momento, a gente passasse a ter um outro tipo de visão. A gente passasse a entender que o diferente para mim tem que ser respeitado, porque o diferente para mim não é o diferente do que eu estou acostumada a falar, é o que existe. As pessoas precisam cortar, sabe? Esse de, ai, mas será que Libras a gente precisa fazer? Precisa. Para você atender, para você que é médico, para aqui, para comunicação, para onde quer que você vá, você precisa ter esse domínio. Nem que seja ali o básico. Porque, veja, chega uma pessoa que você não sabe nem cumprimentar, não sabe o nome. E assim, quando a gente começa a estudar, quando você começa a entender, você percebe que é uma linguagem tão linda, né? A pessoa mostra sobre ela deixa claro quem ela fala tudo o que você fala na linguagem dela. Então, que esse teatro, ele traga isso para a sociedade, para que a gente possa aprender e querer aprender. E que as escolas também façam isso de uma forma inclusiva, desde a primeira educação, quando as crianças começam a falar. Outra coisa que eu queria entender sobre o teatro, esses artistas que estarão lá, esse primeiro contato ali entre vocês, como é que acontece? Como é que foi montado e moldado esse espetáculo? Então, a gente vai ter que contextualizar um pouquinho, né, sobre a Guilda Cacilda, que é o grupo que eu faço parte. A Guilda é de Itabuna. Em 2021, no final de 2021, a gente estava surgindo com um novo espetáculo chamado O Que Cala a Sua Voz. E a gente sentiu a necessidade de ter uma pessoa interpretando esse espetáculo para as pessoas surdas. Foi nesse espetáculo que eu falei que as primeiras pessoas surdas tiveram essa oportunidade de, pela primeira vez, assistir um espetáculo de teatro no Centro de Cultura. E aí, a partir de então, a gente resolveu todos os nossos espetáculos ter intérpretes. O ano passado, eu tive a ideia, junto com os companheiros do grupo, da Guilda Cacilda, de criar uma oficina bilíngue, né? Com Libras e português. Com duas línguas, né? A Libras e o português, e uma linguagem artística, que é o teatro. E no 8 de fevereiro do ano passado, aí surgiu essa oficina de teatro bilíngue, que é uma parceria da Guilda Cacilda com a Associação de Surdos de Itabuna. Existe uma Associação de Surdos de Itabuna. Então, essa parceria, surgiu essa oficina o ano passado, e aí o ano passado a gente fez uma mostra de teatro bilíngue, né? E com esse mesmo espetáculo, Corpo, Emoções e Visualidades. E aí foi uma coisa muito interessante, porque apesar de eu estar um ano e um pouquinho, ainda estou aprendendo a Libras, né? No início eu tinha um intérprete, mas acabou o intérprete não dando continuidade no processo, e aí eu tive que o quê? Estudar. Para você aprender, você precisa estudar. Até hoje eu estou estudando, assim como português, né? A gente precisa estar sempre se aperfeiçoando, sempre estudando. A Libras é a mesma coisa, você vai estar tendo que estar sempre aperfeiçoando. E esse ano eu resolvi dar continuidade a esse projeto de oficina bilíngue. E a gente está desde o início desse ano, né, de 2025. E eu falei, bom, gente, eu acho que dá para a gente continuar com esse espetáculo, porque tem muitas coisas que a gente tem que tratar, que as pessoas têm que ficar cientes disso, né? Da dificuldade que vocês têm, por exemplo, de ir no médico, de acessar os serviços públicos, né? Como é isso? Como é esse universo? As pessoas não têm noção do que é ser surdo, né? Não conhece. Tem gente que acha que não tem surdo em Itabuna, né? Ah, para que aprender, como você falou? Para que aprender a Libras? Justamente para se comunicar. As pessoas surdas têm medo de ir no médico, pra você ter ideia. Tem pavor de ir no médico porque acha que pode acontecer alguma coisa lá. Então, aí esse espetáculo, ele tem tanto pessoas ouvintes quanto pessoas surdas. Então, essa interação é muito bacana, e eu estou me divertindo muito, estou conhecendo muito desse universo das pessoas surdas, dessa comunidade. E espero que
vocês gostem, que apoiem também essa associação. Estamos precisando de apoio, não só para o Teatro Bilíngue, mas para a Associação de Surdos. Você quiser apoiar, estamos de portas abertas. Não só a Guilda Cacilda, mas também a Associação de Surdos. Olha, então fica esse convite para você de casa que nos assiste. Olha só, a gente está vendo aí um trechinho, dá para sentir já ali a energia, como que vai ser esse espetáculo. Acontece então no dia 30 de setembro aqui no Centro de Cultura Adonias Filho. Olha, é super importante também o que você falou, né? A primeira vez aqui no Centro de Cultura e que seja a primeira de muitas e que venham mais e mais e que pessoas também façam parte desse projeto, apoiem e estejam ali atentas sempre, procurando aprender, porque é algo que quando eu vi particularmente eu falei, caramba, eu quero saber como é que é. A gente fica naquela vontade de conhecer, de entender, porque quando a gente fala na comunidade surda, a gente fala em estigmas, a gente fala nessa vida que, com certeza, para quem vai ao médico, que você está sentindo ali, como que se comunica? Sendo que aquele médico, ele aprendeu a vida inteira a língua portuguesa, mas agora ele também tem que atender esse paciente. Por quê? Porque é um direito desse paciente e deveria ser obrigação também da sociedade aprender. Eu acho que não deveria ser uma opção. A gente deveria, ao menos nas escolas, falar mais. As crianças deveriam aprender. Porque, assim, falar de inclusão é muito fácil. Na teoria é muito simples a gente chegar, falar a importância da Libras, mas na prática, você chega em um local, você atende o público e chega alguém da comunidade surda. E aí, você faz o quê? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado a gente ver essas questões e no mundo que a gente vive hoje, né? As pessoas, elas veem o quanto as coisas vêm evoluindo, modernizando. Hoje a gente quebra muitos tabus, mas ainda existem muitos tabus e só cabe a gente fazer essa mudança. Que essa mudança seja em mim, que essa mudança seja em quem está em casa. Para que a gente consiga, né, mudar, a gente tem que querer mudar e a gente tem que falar e apoiar. Não é só dizer, olha, não, inclusão é lindo, não, é uma questão que o governo tem que fazer. Não é governo, não é só escola, dentro da sua casa também. No que você pode acessar, a internet é tão fácil, é tão simples, você pegar um videozinho, assistir ali, 5 minutos, já muda muito no seu dia. De 5 em 5 minutos, em um ano, em 12 meses, você já aprende tanta coisa, né? Porque a gente não tem essa curiosidade, essa vontade de fazer algo tão bonito e que é tão natural, tão normal. Então, fica essa mensagem também para você de casa, para apoiar a arte e a sua inclusão. Assim que a gente chegar com esse teatro, né? Depois que aconteceu, eu também quero que você traga aqui pra gente. E quem sabe você trazer até mesmo esses artistas aqui. Eu vou adorar ouvi-los, entendê-los. Sim, vai ter essa oportunidade de trazer eles aqui, eles e elas aqui. Hoje eles não puderam por causa dos seus compromissos, mas vai ter outra oportunidade para trazer, sim, com certeza. Eu quero fazer só uma provocação aqui, eu já falei, eu acho que no início, mas é importante ressaltar isso. Que em Itabuna não existe uma lei específica de educação para pessoas surdas. Então, aí é uma provocação para os vereadores e as vereadoras retomar essa discussão, porque no começo do ano a gente teve lá uma assembleia, uma reunião com a comunidade surda, mas ainda não demos continuidade a essas discussões para criar uma lei de educação Libras português, porque existe intérpretes na educação básica, mas não é o suficiente para a quantidade de surdos. Então é mais uma provocação aí para trazer para a galera, no caso, os vereadores e as vereadoras, o prefeito, o secretário de educação, se sensibilizar com essa discussão, com essa problemática que existe. São mais de 3 mil surdos em Itabuna, né? Quantos aí estão defasados no sentido da educação de base mesmo, né? Então, e com certeza apresentar aqui as atrizes, né? Que vão estar aqui em breve, Mariana, também tem Karine e também tem Maíra. Elas vão estar aqui. Espero que a gente também é uma provocação que eu posso fazer para a TV para a gente pensar em relação
a legenda, como é que a gente possa colocar no mínimo a legenda, porque se a gente fosse pensar hoje aqui, aí tinha que ter uma pessoa interpretando ali, né? Que eu acho que é questão de custos, eu sei que tem toda essa questão, mas se eu fosse trazer uma pessoa surda para aqui, teria que ter uma pessoa interpretando também. É só essas coisas para a gente refletir no nosso dia a dia, assim, né? E é isso, eu acho que eu agradeço, muito bom estar aqui, expandindo, falando um pouco mais sobre a guilda, já tive outras oportunidades, e saber que Itabuna existe sim artistas surdos e que vai com certeza furar muitas bolhas aí da nossa cidade e da nossa região. E é o que a gente espera, né? De fato, essas provocações, elas precisam existir, mas além de existir, elas precisam ecoar. Elas precisam ser faladas e as pessoas precisam querer que haja mudança, né? É muito importante quando você fala, até mesmo aqui nesse sentido da TV, da comunicação, e isso deveria ser uma base nossa. A gente, como pessoas, deveria entender, porque é tão bonito, é tão legal, né? O pai coloca a criança para fazer o inglês, na escola o inglês é uma matéria obrigatória. Se a criança não faz as atividades, a prova a criança perde, vai para recuperação. Agora, e a Libras? A Libras é esquecida, é silenciada. E as nossas crianças surdas, elas estudam aonde? Fazem o quê? Elas estão aonde? Não estuda porque não vão para a escola, porque chegam lá, não entendem o que está sendo passado, então é preferido pela família ficar em casa. E aí, infelizmente, fica aí nessa falta, né? Nesse silenciamento aí. De fato, é triste, mas é algo que a gente deve falar e repensar. A educação é lindo, aqueles primeiros anos, a criança aprende a falar, escrever, mas e as nossas crianças surdas, onde elas estão? Então fica essa pergunta, esse questionamento para você de casa, se você nunca se perguntou sobre isso, mas são 3.000 pessoas, 3.000 vidas, e essas vidas elas não importam? Então quando a gente fala disso, que haja respeito, inclusão, mas que seja uma inclusão verdadeira, e não só do papel, né? Que a gente fala como se fosse algo lindo e não viabiliza. As nossas crianças precisam ser respeitadas, os nossos artistas precisam ter espaço e nós, como uma sociedade, a gente precisa se abraçar. A Libras deveria sim ser uma matéria obrigatória, base, e os nossos professores também aprenderem. Porque quem ensina, quem educa é o professor. Todas as profissões são formadas pelo professor. Então, desde pequenininho, a faculdade deveria sim ser obrigatório e não algo opcional. Não uma vontade, um desejo que você pode criar, mas algo porque você precisa conviver em sociedade como um todo. Então, fica aqui, além desse convite, um questionamento, um pensamento para você de casa. Mas quero te agradecer, deixar aqui as portas abertas para quando o espetáculo acontecer, você voltar aqui com esses artistas. Espero que até lá eu tenha aprendido já mais algumas coisas e a gente consiga aqui então ter esse bate-papo super bacana. Eu que agradeço. Só para dizer que as oficinas acontecem às quintas-feiras, às 19 horas, no Centro de Cultura, mas o espetáculo será no dia 30/9, uma terça-feira, às 19 horas, e será um prazer ter vocês lá. Quem quiser também conhecer um pouco mais sobre o meu grupo, é a Guilda Cacilda Oficial. Quem também quiser conhecer, que eu não falei sobre mim, né? Eu sou palhaço, sou ator, sou performer, sou dançarino também. Trabalho na área da dança também. Sou produtor cultural. E quem quiser conhecer um pouquinho do meu palhaço, chama Palhaco, né, no Instagram, Palhaco Girino Breges. Então, quem quiser. E o meu Instagram é Hans Miller 87. Então, quem quiser entrar em contato aí por esses 3 contatos, para conhecer mais desse universo das artes, eu estou muito envolvido nessas várias áreas aí que eu comentei agora há pouco. E agradecer por essa casa aqui estar sempre aberta. Toda vez quando eu entro em contato, dificilmente eu recebo não, só quando não tem como encaixar, quando a programação já está fechada, mas normalmente quando eu entro em contato, e também quando eu sou convidado a vir para aqui. Então, muito obrigado mesmo.
E espero sim, vamos ver se a gente marca para a próxima semana aí, quem sabe, eles estarem aqui. Pronto, então a gente fica aqui no aguardo desse momento caloroso e, claro, de aprendizados para todos nós. Mas, além de tudo, olha, a gente viu aí que você é um multiartista. Você tem, nossa, muitos talentos, muitos dons. Agora me conta, esse palhaço aí, Dia das Crianças, como fica a programação? Então, a gente ainda está fechando, porque eu estou muito focado nesse espetáculo, né? Mas ainda estou fechando com o grupo, porque tem outros palhaços e palhaças dentro do grupo, né? Tem Jambaluída, que é uma palhaça muito engraçada, tem o Motoquinha 20 volts. E também eu estou formando os palhaços e palhaças surdas, que aí vai ser uma outra coisa inédita para a nossa região. Imagine aí ter palhaço e palhaças surdas. A gente ainda está no processo de formação e fechamento da nossa programação de outubro, mas com certeza terá sim uma programação. E eu acredito que o espetáculo que vai vir aí tem um espetáculo que a gente está, provavelmente vou já dar uma deixa aqui, né? A Gira Girou ou Deixa o Planeta Girar, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do quanto que a gente ainda não tem o cuidado com a natureza, que a gente também é natureza, a gente tem que deixar, a gente não é separado da natureza, a gente é a natureza em si, né? Então, nossos palhaços somos brincantes, somos engraçados, somos divertidos, mas também a gente vai falar de uma consciência ambiental, social. A gente sabe que Itabuna, por exemplo, estão realizando aí um viaduto, mas a gente tem que perceber que ali vão ser derrubadas 70 árvores. Será que foi feito um estudo de como ou onde vão ser replantadas essas árvores? É uma outra coisa para se pensar, né? Há esse estudo de replantio dessas árvores? Eu sinceramente não vi. Então, esse espetáculo em si, que a gente vai provavelmente apresentar em outubro, vai falar justamente isso, desse cuidado que a gente tem que ter com a natureza, com o meio ambiente, com os animais, com nós, conosco mesmo, né? É isso. Olha, então fica o convite também para vocês voltarem aqui. Dia das Crianças está chegando, a gente está montando também uma programação bem especial e já fica o convite aqui para vocês virem, mostrarem também aqui a arte para vocês e, claro, ensinar as nossas crianças. Mas fica já o nosso muito obrigado, as portas estão abertas, volte sempre, volte agora também com sua equipe que a gente vai adorar conhecer e manda aqui para a gente também já as imagens do espetáculo, viu? A gente ótimo. Quer passar aqui para o pessoal de casa acompanhar e faz o convite também para quem está em casa ir assistir vocês e, claro, presenciar esse momento. Então, será um prazer enorme ter vocês lá no Sedicultura. Vai acontecer no dia 30/9, uma terça-feira, às 19 horas agora, porque também dia 26 agora é Dia Nacional do Surdo. Então, a gente vai contemplar esse dia aí também. Não necessariamente a gente vai apresentar por conta disso, mas a gente está contemplando também. Então, dia 30/9, no Centro de Cultura Adonias Filho, o espetáculo Corpo, Emoções e Visualidades. Um espetáculo bilíngue, Libras Português. Então, vem, esperamos vocês. Será um prazer enorme. E os ingressos você pode adquirir pela Guilda Cacilda Oficial. Muito obrigado e esperamos vocês. Olha, então fica esse convite para você de casa acompanhar. Repete novamente onde eles conseguem comprar esse ingresso, adquirir o ingresso. O ingresso vocês podem adquirir tanto pelo Instagram da Guilda Cacilda Oficial, quanto pelo meu Instagram também, HansMiller87. E eu vou deixar meu número aqui também, quem quiser entrar em contato, é o 98810 2561 73 DDD. Isso Obrigado. mesmo. Então, muito obrigada e volte aqui mais vezes para falar. Deixa eu falar uma coisinha que eu acho que é importante. A gente também tem cotas para pessoas em vulnerabilidade social. Então, você não pode pagar o ingresso, não tem dinheiro e quer entrar em contato com a guilda. Eu não posso pagar. Pode, a gente tem também. Para pessoas trans também, não tem dinheiro para pagar o ingresso. Pode também. Grupos culturais, associações que não tiverem o dinheiro para comprar o ingresso, pode entrar em contato com a gente,
que a gente está lá com a cota disponível para essas pessoas. E quem quiser apoiar o projeto, a gente também está com cotas de apoiadores. Então é isso. Olha, então fica esse convite aí para além de apoiar, você também participar, estar ali junto e claro, para você também que tem vontade, olha, fica esse convite aí porque as oficinas elas acontecem nas quintas-feiras, né? Às quintas-feiras, às 19 horas, no Centro de Cultura. Olha, então fica esse convite, mas muito obrigado, Hans, e volte mais vezes. Obrigado. Olha, então a gente tem esse convite aí para você de casa. Eu vou deixar esse vídeo aqui, porque é mais do que um convite, né? Ele fala por si só. Pode colocar a produção. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor, Comportamento, utilidade pública, musical, direitos e inclusão, tecnologia, notícias, política. opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Olha, e depois desse convite aqui mais do que especial para você de casa acompanhar, já entra lá no Instagram, já acompanha a Guilda Cacilda, faz parte então dessa comunidade, apoiando, patrocinando e, claro, assistindo ao espetáculo que vem aí no dia 30 de setembro, às 19 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho. Mas a gente volta aqui com nossas informações agora para o nosso hall de notícias. Tonezinho, o que você trouxe para a gente hoje? Vamos falar sobre um assunto que é recorrente, que é o furto de cabos elétricos em nossa cidade. A gente já tem falado aqui que já furtaram cabos elétricos, inclusive teve que ser paralisado o serviço de oncologia pediátrica no Manuel Novaes. É uma coisa que está acontecendo e que até agora ninguém deu providência. Mais um. Ladrões furtam cabos elétricos pela terceira vez lá na Praça Hélio Lourenço, Pastor Hélio Lourenço, que é aquela praça que fica ali no Góis Calmon, ali, chamada também como Praça do Cacau. Roubaram os cabos elétricos. Terceiro furto já. Quer dizer, já está 3. A prefeitura disse que faz o boletim de ocorrência, está na mão da polícia. E a polícia não consegue resolver? Essa ação criminosa aconteceu durante a madrugada dessa segunda-feira sem que ninguém presenciou. Sim, mas não tem câmera? Deve ter câmeras ali. Tem que ter câmeras. As câmeras devem ter registrado. Alguém furtando. E que não é a primeira vez. Pode ser até a mesma quadrilha, as mesmas pessoas. Isso já é recorrente.
Já no começo do mês, a Secretaria de Esporte e Lazer tinha decidido mandar desligar o sistema de iluminação da mesma praça, após um curto-circuito provocado pela tentativa de cabos elétricos. Aí já foi numa segunda tentativa. Durante 4 dias, você teve a equipe de eletricista lá, trabalhando para reparar o sistema elétrico, para que tudo voltasse a funcionar. Esse furto de cabos elétricos, bem como os danos a equipamentos públicos, têm sido recorrentes, embora a prefeitura tenha feito a sua parte. Todas as vezes tem feito o boletim de ocorrência. Gente, alguém está furtando? Tá. Mas alguém está comprando. Tem alguém comprando. Tem esse pessoal que trabalha com coisa usada, que vende coisa de segunda mão. Então, tem que ir lá nessas pessoas. Quem está comprando? Cabo elétrico está custando caro. E o que é pior, causando danos aos equipamentos públicos, não é? Trazendo prejuízo para a própria população, como foi no caso do lado do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Manuel Novaes, que roubaram, teve que ficar desligado uns 2 dias, sem funcionar. Alguém está comprando esses produtos de furtos, esses cabos elétricos, que tem um valor muito alto no mercado. Então, a polícia tem que ser mais ágil, tem que ter mais celeridade, tem que investigar e a fundo prender essas pessoas. E também a prefeitura, não sei se esses equipamentos são situados no centro da cidade e na sua maioria, esses locais, eles estão sendo monitorados por câmeras. Então, câmeras de monitoramento tem que ver quem é que está roubando. E principalmente quem está comprando e revendendo esses cabos elétricos. Pérola. Olha, Toné, quando a gente fala desses crimes, a gente sabe que além da recepção, porque o receptor, ele é criminoso, se tem quem compre, tem quem faça. E isso aí acontece para diversas coisas, não ele só é o mesmo... receptador, né? Exatamente. E é por isso que continuam acontecendo esses roubos, os assaltos, que é o que a gente mais vê isso, né? Quem rouba celular vai lá, vende, quem compra... No caso de celular mesmo, que é um absurdo no Brasil, que é objeto de desejo de todo quanto é de ladrão, né? De vagabundo. Exatamente. Então alguém está comprando e revendendo. Então tem que ir nessas pessoas. É por aí. Ah, porque tem GPS, que tem isso, tem aquilo. Sim, quando vai ver a pessoa dificilmente recupera esse aparelho celular. É muito difícil. Já está na mão de terceiro, já... Não sei não, eles mexem tudo, desbloqueiam. E o que é pior, o problema pior... É esse negócio de desbloqueia a senha, tem acesso a suas contas bancárias, aí fica difícil. Tem acesso a senhas, você fica completamente descoberto, à mercê desses vagabundos, dessa quadrilha, desses bandidos. A bandidagem está agindo e a polícia realmente está funcionando muito devagar. Tem que ser mais rápido, tem que ser mais veloz do que os bandidos. Roubou aqui, descobriu ali, pronto, pegou, prendeu, ou devolve o produto do furto, prende o indivíduo na cadeia toda vez que ele for preso, porque cabos elétricos virou moda. Mas tem quem está comprando, tem alguém que está comprando. Então, esse receptador tem que ser enjaulado e essa loja, se ele tiver algum tipo de comércio que trabalha com esse tipo de produtos furtados, tem que realmente simplesmente caçar o alvará e não funcionar mais. Caça o alvará de funcionamento e pronto, e acabou. É por aí. Exatamente. Pérola. Olha, agora a gente tem mais uma notícia, mais uma informação. A casa de um suspeito de estupro foi completamente incendiada em Salvador. O imóvel, então, do homem que foi morto após cometer um estupro em Paripe, em Salvador, no subúrbio, foi completamente incendiado, Toné. O imóvel pertencia, então, a Marcelo de Oliveira Brandão, de 47 anos, que foi morto, então, a tiros na noite anterior nessa mesma rua.
As informações são de que ele teria sido, então, atingido por traficantes da região após ele ser acusado de um estupro, Toné. E o que a gente entende agora é que, quando a gente fala desse caso, a gente tem em mente que uma criança foi estuprada, né? Ele foi aí acusado do caso de estupro envolvendo uma criança. E essa execução dele teria se dado, então, ali devido ao acontecimento na região. A informação ela ainda não foi confirmada pelas autoridades, tanto do estupro quanto da morte dele, se teria sido pelo fato que aconteceu. Mas olha aí as imagens, a gente consegue ver as imagens na tela, Toné. Você não vai conseguir acompanhar daí, mas olha, eu vou tentar mostrar aqui para você, ó, Toné. Toné. Isso se chama justiça com as próprias mãos, né? Exatamente. A gente vê tantos casos acontecerem, né, Toné? Às vezes de estupro, como de uma menina aqui de Itabuna, o caso da Sayonara. Ela foi estuprada por um vizinho. Ela estava chegando da escola, era no horário de meio-dia, porque normalmente o ensino médio, em muitas escolas aqui da cidade, estudam até meio-dia. Algumas escolas pegam até a tarde, mas assim, a pessoa tem aquele horário de almoço, né? Então muitas dessas crianças voltam para casa. Foi o caso da Sayonara. Ela chega em casa e ela é estuprada pelo vizinho. A menina teve laceração nas partes íntimas. E além dessas lacerações, ela também acabou morrendo, vindo a óbito. Ela não resistiu, então, ali aos ferimentos e, claro... Quantos anos, Pérola? Ela tinha 16 para 17. A prefeitura, então, fez uma nota, emitiu até mesmo a nota falando do sentimento, né, de indignação pelo caso da garota, uma estudante da rede municipal aqui de Itabuna, e foi um crime que, infelizmente, a gente até hoje não tem respostas da justiça sobre o acusado. Ele está aí vivendo acusado a vida dele ou suspeito? normal. É suspeito? Foi... Acusado assim, Toné, por quê? A justiça não acusou. Ele é suspeito pela justiça. A família sabe quem ele é. A menina contou no hospital quem ele é. Então a gente não pode nem lidar mais com... A menina chegou a contar. A menina chegou a contar quem era a pessoa. Até porque ele convivia ali, né, em família. Em família, assim, quando você tem um vizinho, você não vai, né, passar, virar a cara pra ele. Você dá bom dia, boa tarde, tem um mínimo contato. E ele estuprou a garota. Então, ela conta para a família, é levada para o hospital. Infelizmente, ela não resistiu, mas todo mundo sabe quem era. A casa, que era próxima à casa dela. Todo mundo conhecia o suspeito. Ele chegou a ser preso, não? Não chegou a ser preso. E até hoje a gente não sabe a que ponto anda. Então, é um caso triste e que enoja. Deixa, assim, um sentimento de revolta. E a reação da família? A reação da família qual vai ser? Tristeza, choro, indignação. Mas a gente vai fazer o quê? Já que não pode fazer a justiça com as próprias mãos, é esperar pela justiça de direito, né? Mas que infelizmente nesse caso não resolveu. Infelizmente. Então, a gente vê todos os dias casos de estupro, abuso sexual dentro da própria família, por vizinhos, professoras, professores, homens, mulheres, é tudo. E, infelizmente, quem fica refém é quem sofre, é a vítima. Então, assim, esse caso aí não foi confirmado pela polícia, não foi confirmado de que ele estuprou a criança, nem de que ele foi morto por conta desse caso e nem de que a casa foi incendiada pelo que aconteceu. As informações são de que ele é um suspeito de um estupro contra uma criança, foi morto a tiros assim que a bomba estourou, o fato... E logo em seguida também a casa dele foi incendiada. Então, é muita coincidência para um caso só, né, Toné? É muita coincidência. A gente conta 1 mais 1 e vê que é 2. Então, de fato, o caminho mostra que sim, que foi pelo fato dele ter sido acusado aí desse estupro.
E, infelizmente, né, a gente tem uma criança que foi estuprada. Ficou um caso sem solução, hein? Sem solução. Não só um caso, vários casos. Quantas sayonaras morrem? Quantas meninas? Todos os dias. E meninos. Meninos também são abusados. A gente fala, ai, a menina... Observa quando você vai mandar para casa da coleguinha, observa quem vai estar, põe um shortinho embaixo do vestido, conversa direitinho, porque ninguém pode dar banho nela, mas conversem também com os seus filhos. Os meninos também são abusados. Então é hora da gente, se alertar, abrir os nossos olhos quanto sociedade, proteger as nossas crianças. Porque as leis do Brasil, Tônia, precisam ser mais rígidas, mais duras. Aqui é uma terra de qualquer um faz, acontece e fica nisso mesmo. Então a Sayonara morreu, vítima de um estupro. Uma menina de 17 anos. Em fase de crescimento, com tudo pela frente, estudando, com sonhos, com mãe, pai. Infelizmente chega um maluco, doente, psicopata, faz isso e ele tá aí vivendo a vida dele. Quantas meninas mais serão abusadas por ele? Enquanto ele não for preso... E ele continua morando na mesma rua, será? Acredito que não. Senão seria muita... Eu nem sei responder. Né? É muita... E até mesmo porque eu acredito que a família, um pai, uma mãe, ninguém ia ficar assistindo, né? Esse psicopata... Circulando livremente. Não. Eu acho que ele fugiu ali de imediato. Mas mesmo assim, quando a gente quer, a gente consegue encontrar. Existe um jeito pra tudo, só não pra morte, né? A Sayonara que não tem mais como voltar. Então, quem ficou presa... não chegou nem a prender ele, se a menina confessou, a menina falou quem foi, tudo. Infelizmente, não. Infelizmente, esse foi um caso que... Mais um caso que virou estatística e que não foi solucionado. É uma tristeza, né? É um soco no nosso estômago. Eu diria que é de enojar. Não é nenhum tipo de notícias que eu gosto de trazer aqui. Porque quando a gente traz uma notícia dessa e a gente fala, olha, não foi solucionado, é o mesmo que dizer, né? Façam mais. Aí foi uma negligência muito grande da polícia, uma negligência, um descaso, inclusive. É um descaso, um desrespeito com toda a sociedade, não é só com a vida da Sayonara e a família da Sayonara. É um desrespeito com todas nós mulheres. Assim como o caso do triplo homicídio de Ilhéus, tá? Ali também é um desrespeito com todas nós. É um desrespeito com todas as mulheres. 3 mulheres mortas. E ninguém sabe até hoje, Pérola, se houve violência sexual nas 3, né? Ninguém sabe. Pelo laudo, não houve. Não tinha ali nada. Nada. Pelo laudo morreram a troco pericial, de quê? Não sabe, a polícia não diz nada. Morreram por quê? Pelas imagens da câmera de segurança... Foi furto ou não foi? Foi o quê? Pelas imagens da câmera de segurança do local, que era muito ruim, e uma das casas tinha até uma câmera que dava até pra ver, mas muito ruim os pixels. E quanto mais você aproxima quando tá com a imagem ruim, pior a situação. A imagem fica distorcida, mais embaçado, mais distorcida. Mas passam 3 homens. A gente vê pela sombra o vulto. Um pula, caminham 2, outro pula, e o terceiro caminha mais um pouco e pula logo em seguida. No caso, 3. 3 vultos. Tá, pegaram o Thierry. Beleza, pegou o Thierry em flagrante com drogas. Ele chega lá, confessa o crime do parceiro e confessa mais 3 homicídios. Ele confessou, eu não posso fazer nada por ele. Foi ele que fez o quê? Contou lá que ele fez, aconteceu. Aí chega o laudo da perícia. Cadê o DNA do Thierry? Não tem no corpo da vítima. Ah, mas às vezes elas não entraram em luta corporal. 3 mulheres? Esse homem matou como? Assoprando? Mesmo se fosse assoprando, a gente sabe, né? Tem gente que ainda acredita que foi uma só pessoa mesmo. É impossível ser um indivíduo só. Cadê as marcas? Cadê? Esse cara é o quê? É o fantasma? É que não deixa rastro? Se fosse com arma de fogo, Maria, e matava sem papo. Uma arma branca, uma faca. Tá furando uma aqui, as outras 2 estão fazendo o quê? Olhando. É um fantasma, Tônia? É um fantasma que a gente tá falando, né? Um triplo homicídio que não tem marca nenhuma no corpo? Cadê as digitais? A cena do crime foi preservada? Não! Todo dia tinha gente pisoteando o chão. E a arma do crime? Acharam? Todo dia tinha matéria sendo feita lá. Acharam a arma do crime? Nada, acharam 2 facas, mas até agora nenhuma das facas tem digital. Por quê? Porque um monte de gente pegou, um monte de gente pisoteou a areia, um monte de gente mexeu na cena do... E aí, vai fazer o quê? Na cena do crime.
No dia que elas morreram, tudo bem, você acha lá os 3 corpos, seja lá quem achou, você se assusta, a família chega e aí acaba ali, né, mexendo um pouco naquela cena. Mas logo que a polícia chega, aquela cena tem que ser isolada. É crucial, é o mínimo. Qualquer ser humano, não precisa você estudar direito, biomedicina, não precisa você ser de nenhuma área dessas, Toné. É só você raciocinar. É a cena de um crime. Você tem que procurar digital, ninguém pode chegar perto. Mas não. Todos os dias matérias lá, o povo pisoteando. Todos os dias chega um para futucar nas coisas. Aí depois que aconteceu, manda diminuir as gramas, os matos, tudo que tinha lá de sujeira. E aí, vai fazer o quê? E se alguma das digitais, alguém jogou alguma coisa lá dentro daquele tanto de mato, e aquele mato foi recolhido, e aí, vai fazer o quê? Ah, Pérola, mas se não abaixasse esse mato mais antes, deveria ter o quê? Fechado tudo, né? Deixado tudo certinho, bonitinho. Isolar, né? Mas não foi isolado, e aí? É triste, Toné, é triste, mas a gente saiu agora do Agosto Lilás, falando, pedindo justiça por essas 3 mulheres, pela mulher que foi Toné, socada por 35 segundos, teve o rosto todo destruído. A outra passou 1 minuto dentro do elevador, teve a face toda destruída. Tomando porrada. Quantas e quantas todos os dias morrem viram o quê? Estatística. Infelizmente, é o nosso Brasil, né? A triste realidade. É o nosso Brasil. O que você trouxe mais aí? Virando a chave aqui, nós estamos na Semana Nacional do Trânsito. E o foco dessa vez, desse ano, é a preservação da vida, né? O APRF divulgou uns dados aqui que a relevância dessa campanha, que entre janeiro e agosto de 2025 desse ano registrou 47.181 sinistros nas BRs, nas estradas federais de todo o país, e que houve uma redução de 132% em relação ao mesmo período de 2024. O tema da campanha, lembrando aqui a vocês, é desacelere, seu bem maior é a vida. A gente vê todo dia, Pérola, são muitos acidentes, nas estradas federais principalmente. Aqui na Bahia também são muito altos os índices, e também nas estradas de Minas. O estado de Minas é o que mais realmente ocorre acidentes. A PRF diz que além de reforçar como é o desafio de reduzir os sinistros a ser enfrentado pelos órgãos responsáveis por promover segurança, as estatísticas mostram que além das ações de fiscalização e de campanhas educativas, o engajamento da sociedade tem papel fundamental na preservação de vidas. E tem aqui outra coisa, falando sobre os motociclistas. Aí eu já saio daí das BRs e vou falar sobre as vias urbanas, principalmente aqui em nossa cidade. Gente, a CETRAN tem que abrir o olho. Principalmente ali na Manuel Chaves, os motociclistas estão fazendo as ciclovias de motovias. Hoje eu tentei filmar e não consegui. Eu vou trazer aqui o absurdo. São milhares de motos nas ciclovias. Então, o ciclista não tem para onde circular mais. Não é ciclovia, é motovia. Lembrando que esse negócio de motovia estão tentando implantar aqui no país. Poucas cidades estão fazendo um teste, estão implantando esse tipo de via somente exclusivas para motocicletas. Eu acho que já está em tempo da gente fazer isso mesmo, porque tem muitas motos no país e a gente precisa realmente que eles tenham uma via exclusiva para eles e que sigam as regras. Não ficar costurando. Você para o carro aqui, ele costura na frente, passa aqui. Se você não tiver cuidado, você atropela a moto e causa um acidente. Então tem que chamar a atenção da CETRAN sobre essa questão das motos que estão circulando irregularmente pelas ciclovias, que não é destinada a motos. Ciclovia é destinado a bicicletas, a bikes. Tem que haver uma fiscalização maior. Tem que acabar com isso.
ou as motos têm que obedecer às regras de trânsito. Quer dizer, os deveres têm que ser cumpridos só pelos motoristas de automóveis, de carros? Não. As motos, se circulam pelas vias, elas também têm que obedecer a essas regras. CETRAN, abra o olho. Eu vou trazer aqui, já falei com o Cássio, essa loucura que é, principalmente no horário de pico, assim, pela manhã, que é às 7h30, 8 horas, que é o horário maior movimento, de intenso fluxo ali na Manuel Chaves, as ciclovias estão servindo de motovias. E é regularmente. Pérola. Olha, inclusive aconteceu nos dias aí 23 e hoje vai acontecer e finaliza amanhã, Toné, a Semana de Trânsito. A Semana em Nacional Ilhéus. do Trânsito. E aqui em Itabuna também. Em Ilhéus, então, aconteceu aí lá naquele espaço onde ficam aquelas praças ali, logo as primeiras praças indo para o sul, né? Aquelas primeiras praças, a gente consegue então observar aqui. A semana de trânsito por lá deu mais uma movimentada. Aqui em Itabuna a gente não viu muita coisa não, né? A conscientização antigamente era mais firme. A gente via um monte de carro batido, espalhado aqui pelas praças. E sim, gente, infelizmente o ser humano precisa ver para crer, porque as pessoas infelizmente andam como querem, bebem, enchem a cara, atropelam, matam. E aconteceu isso, Toné, aqui próximo ao Los Pampas, próximo a gente. Um trabalhador foi atropelado por um carro, arremessado na pista, Toné, e está em estado grave no hospital. Mas a gente vai agora aqui para o que aconteceu em Ilhéus ontem. Hoje também acontece até então às 16h30, às 4h30 da tarde. Vai acontecer aí então esse desfile. É um momento cívico também, claro, é uma passeata onde as pessoas podem acompanhar ali e entender também, né, o que a Sutran vai estar fazendo, que é um momento de conscientização. É uma campanha, né? Essa campanha, Toné, ela deveria ser mais firme. Eu acredito que em todas as cidades, porque os casos, assim, estão aumentando. A gente tem medo de passar. Eu mesma tenho medo de atravessar ali na faixa de pedestres, porque a gente atravessa mesmo que esteja livre para você. Eu estava atravessando, estava no caminho, passou um carro branco, o homem quase me carrega e olha que eu estava devagarzinho no meu cantinho, entendeu? Vi numa paz. E o sinal estava aberto para você? Tava. Eu estava numa paz, sabendo que daqui a pouco esse carro aparece, menina, não sei nem de onde, quase me carrega. Eu falei, gente, eu tô aqui no meu caminho, sabe? Então, assim, a gente tem que atravessar realmente com medo já. Porque você espera o carro, você olha se está longe, acha que está longe, quando você vê já está do seu lado. Então, a campanha de conscientização no trânsito, ela tem que ser realmente algo que fale mais. Inclusive, isso mesmo na autoescola, hein? Porque as pessoas vão para a autoescola, não sei se estão aprendendo, não sei o que está acontecendo, mas vão atravessar as ruas aí, vão andar pela cidade, nas cidades e querem atropelar, né? Quantos acidentes acontecem aí todos os agora, dias? é uma coisa muito séria também esse negócio de moto, principalmente moto, são os entregadores. Esse pessoal que trabalha com iFood, gente, eles são loucos no trânsito. Eles são loucos. Eles são imprudentes. Eles são irresponsáveis. Estou falando porque eu vejo. Eu sou motorista, tenho um carro, dirijo, eu vejo. Então eu não sei se essa pressa, essa velocidade é porque eles ganham algum percentual acima pela entrega, pela rapidez na entrega, eu não sei. Mas é uma loucura. Ó, Cássio falou aqui que é para bater meta. Tá muito ruim isso. Tem que chamar atenção. Motos, e pessoal, entregadores, principalmente de iFood, de comida, que entrega lá a sua pizza, que entrega seu hambúrguer, tudo bem, seu cachorro, seu hot dog, tudo bem. Mas não precisa ser imprudente e causar problema para os outros e acidentes. E às vezes, acidentes até fatais. E outra coisa, quando eles vão correndo assim, Tony, a comida chega toda virada em casa. Toda, a pizza de um lado, o vaso do refrigerante do outro, é um melequeiro. Se você não tiver cuidado com o refrigerante, ele vai explodir na sua cara. Na cara. Então fica aí também a consciência de cada um, né? Briga de trânsito, outro ponto a ser falado. Quantas pessoas perdem a vida em briga de trânsito, Tony? Perdem a cabeça. E as vidas, né? É o estresse, né? É tiro, é faca, é arma, que isso, foi o Dia aquilo. Mundial de Combate ao Estresse. Mas o estresse no trânsito é pior ainda, viu? Pois é, então mas no não trânsito... leva os problemas da sua casa, os problemas do seu trabalho para o trânsito, não resolve nada, meu amigo. Exato. Não resolve.
Porque o problema está em você, então resolva você. Não é o seu que está dirigindo do seu lado, não é uma moto, uma bicicleta, não é um pedestre que está atravessando a rua, não é o problema está com você. Então resolva o seu problema, não leve o seu problema para o trânsito. Olha, mas já estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu quero lhe agradecer, Toné, por mais um dia juntinhas e agradecer ao pessoal de casa. Boa tarde para vocês, até a próxima TVI 20 anos. Vem aí Alerta Cidade de Newton Santos, com muitas informações aqui do Sul e Extremo Sul baiano. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e amanhã a gente tem esse encontro marcado a partir das 10 horas. Tchau, tchau. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.